Vai ser bom, eu acho que vai. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Você pode repetir comigo? Vencendo minhas crises. Não, minhas não são suas. Diga, vencendo as crises. Diga, vencendo as crises. Diga mais forte. Esse tema não tem nada a ver comigo, mas o Senhor está pedindo para eu falar isso nessa noite, amém? Assim, essa coisa que parece, né? Mas você vai no final, vai entender. Aleluia. Primeira coisa que eu queria falar com você, que a definição de crise no dicionário é um momento de perturbação ou instabilidade, frequentemente envolvendo uma situação de emergência ou um período de grande dificuldade. Eu não vou pedir para você levantar a mão aí, porque pode ser que você empolgadamente levante, porque a gente gosta de contar história triste. Então eu estou passando, pastor, por uma crise, um momento terrível na minha vida, e eu também não estou menosprezando se é que você está passando. E se é que você faz essa leitura dramática, eu também faço leituras dramáticas sobre os processos de crise que eu vivo, ou que eu passo. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Eu já falei e vou te ajudar mais uma vez. Quando você for ler a Bíblia, usa o dicionário. Mas por favor, usa algum aplicativo para entender a etimologia da palavra. Porque a etimologia da palavra fala da história do termo no original. Tal palavra é oriunda do latim. Então no latim, que significado ela tinha? O que ela representa de fato? Quantas palavras foram traduzidas no Novo Testamento do grego, que elas têm, por exemplo, você já deve saber, por exemplo, o ágape. Existe o amor eros, o amor fíleo e o amor ágape. Tudo isso nos originais no grego. E para o português é só amor. O amor eros fala da relação erótica, homem e mulher. O amor fíleo fala da relação de fraternal. E o amor ágape fala da relação sacrificial. Era isso, ou era entre fíleo e ágape, que Jesus conversou com Pedro. Pedro, tu me ágape. Ele, tu sabes que eu te filho. Pedro, tu me ágape. Tu sabes que eu te filho. Pedro, tu me amas com amor sacrificial. Tu sabes que eu só te amo com amor fraternal. Então pronto, agora que você falou a verdade, pode apacentar as minhas ovelhas. Porque você tinha dito que me amava com amor sacrificial, porque você disse que morreria por mim. Então, fundamentado na mentira, Pedro, eu não ia deixar, eu não ia te comissionar. Mas agora que você sabe o limite do teu amor por mim, essa é a matéria-prima básica, a verdade, para eu poder te conduzir ao lugar do amor ágape. Quantos estão entendendo isso aqui? Aleluia. Então, por favor, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a etimologia da palavra e os seus significados no hebraico de forma macro, né, no Antigo Testamento e no grego. Pastor, eu preciso ser um grande estudioso? Não, hoje tem aplicativos, irmãos. O que a gente não pode é ficar na ignorância, porque Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é o ímpio, é o povo de Deus que foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Mas por que faltou conhecimento? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. O problema não é que faltava, é porque eles rejeitaram. O problema é que a nossa preguiça está fazendo a gente rejeitar o conhecimento de Deus e da sua palavra. Porque rejeitaram o conhecimento, eu os rejeitarei e rejeitarei os vossos filhos. Aleluia. Quem está entendendo isso? Mas eu não vou entrar em Oséias 4,6. Vamos falar aqui com base em Isaías 6. Mas antes ainda, então esse é o significado de crise. Agora vamos ver a palavra crise na etimologia dela. Deixa eu achar aqui. Olha a etimologia da palavra. Espera aí, me dá um minuto. Aleluia. É porque crise vem de crisol. Crisol fala de um recipiente, um lugar onde um líquido é colocado para a purificação de metais preciosos. Mas deixa eu achar exatamente a palavra crise. Olha o que significa, olha a etimologia da palavra crise. Ela vem do grego crises. Fala de resultado de uma avaliação, separar, julgar.
distinguir, peneirar. Pronto. A gente está falando que o significado de crise, um momento de emergência, um momento terrível, mas a etimologia da palavra crise fala de peneirar, fazer distinção, separar. Então deixa eu te falar, olha aqui uma coisa. Para que servem as crises? Para separar na nossa vida o que é de Deus e o que é abominável aos olhos dele. Para separar o que é do Senhor na nossa vida e o que é nosso, que a gente quer continuar carregando. Por que vem a crise? A gente não está querendo soltar. Então Deus permite que a crise venha para a gente largar logo. Filho, é por amor que eu permiti que a crise viesse, para separar logo o que é desprezível na tua vida, o que me desagrada, daquilo que eu quero que você viva em mim. Então a gente tem medo de crise, porque a gente tem medo de desconforto. Mas o desconforto que é causado pela crise é exatamente para peneirar a nossa vida. Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, e eu dei autorização para que peneirasse você. Quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos, tá bom? Porque Pedro, quando Jesus disse que um deles ia traí-lo, ele fez sinal para João: pergunta o mestre quem é que vai trair, porque ele se achava o mais crente de todos eles. Sabe qual é o problema, irmão? E não fica triste comigo, a gente se acha muito crente, a gente se acha melhor que as pessoas. E como o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe que isso talvez é uma casca que a gente desenvolveu para não sofrer mais. É uma casca de orgulho que em algum momento a gente aprendeu a desenvolver. Chegamos à fase adulta escondidos nessa casca. Ele disse: cara, você não é isso, isso é o que você aprendeu a ser. Mas o cara que ele disse para Jeremias: o cara que eu conheço antes de ser formado no ventre da sua mãe, não é esse cara não. Teu coração eu conheço. Então deixa eu fazer uma coisa. Eu vou te permitir viver uma crise, porque eu quero que essa casca quebre, porque eu quero que a tua essência flua por essa geração. Eu não quero te perder e nem perder tanta coisa nessa geração, porque você aprendeu a se defender dentro de uma casca, porque você é muito bom tecnicamente em algo, então você está escondido naquilo. Porque você prosperou muito, então você está escondido naquilo. Hoje você é frio. Hoje você é legal, mas é frio. Você é legal com as pessoas, mas é frio para a minha vontade. Eu não quero isso. Aí daqui a pouco o cara quebra. Deus restaura ele. Não, eu estou restaurando você primeiro. O que eu vou fazer do lado de fora, agora fica bem quietinho. Eu estou restaurando o teu coração. Então, por favor, existe uma forma de vencer a crise. É entender que a crise é a forma que Deus usa para fazer separação entre o desprezível e aquilo que agrada aos seus olhos na minha vida. Aleluia! É como eu sempre falo, eu e minhas janelas, mas só umazinha. É o que eu sempre falo sobre a mesa. A mesa sempre revela Pedro, João e Judas. Vamos na ordem. João, Pedro e Judas. Quem é João? É o discípulo amado, é o cara que era tão marrento, no sentido de se sentir amado, era tão... que ele que espalhou a notícia de que ele era o discípulo mais amado. Sei que você sabe disso. João era doido, né, irmão? Então, o discípulo mais amado, ele falando dele mesmo. Mas em toda mesa tem um Pedro. Quem é o Pedro? É o diamante bruto. É aquele que precisa ser lapidado. Esse cara sou eu, irmão. Eu me sinto, já vou falar sobre isso, eu me sinto um João, mas de certa forma eu sou mais Pedro. É o cara que eu sei que o Senhor conta comigo, mas eu dou trabalho para Ele, dou muito, mas Ele não desiste de mim, porque Ele conhece meu coração, Ele está me quebrando. Mas existe o Judas não quebra nunca, o infeliz do Judas. Eu não sei se você sabe que Judas é a variação de Judá no hebraico, que significa elogiável. E aquela velha história, ninguém ousará colocar o nome do filho de Judas, porque remete para traidor, mas o nome tem um significado poderoso, elogiável, é um principal significado do nome de Judas. Mas você não tem coragem, porque extrapolou, o que Judas representa, extrapolou o que o nome significa. Vocês estão entendendo isso nessa noite? Então toda mesa tem um João, o amadão. Tem o Pedro, o diamante bruto. E tem o Judas, que não se quebra nunca. O problema de Judas, diferente de Pedro, é porque quando Pedro negou Jesus, Pedro correu
para a comunidade de discípulos. Judas correu para ele mesmo, porque Judas ele pegou as moedas de prata e falou assim: eu realmente entreguei sangue inocente. Foi lá no sumo sacerdote e ele devolveu. Moralmente, crente pra caramba. Mas ele não deixou Deus separar o desprezível daquilo que era agradável a Deus. Porque ele foi lá e tomou essa decisão sozinho. O problema não é quando o orgulho grita, o problema é para onde a gente corre quando a gente entende que o orgulho nos venceu. Se o orgulho te vencer numa situação, não corre mais para você. Pastor, porque eu estava orando, sabe? Eu e minha esposa. Esse negócio de estava orando, eu e minha esposa, é o grito do orgulho. Pastor, porque não tem que orar e minha esposa? Eu falei hoje de manhã, quando eu vejo uma Kombi, agora não vejo mais Kombi direito, né? Uma van, sei lá o quê. Igreja tal, independente. Eu falo, Senhor, abre os olhos desse pastor. Porque no reino nós somos codependentes. Nós somos membros uns dos outros. Não existe independente. Independente é o capeta. O que o Senhor quer é que amadureçamos para que alcancemos emancipação. Mas quem vive de forma independente é discipulado por aquele que sobre ele está escrito em Isaías 14:12. Eu subirei, eu me assentarei, eu serei sempre primeira pessoa do singular. Então toda mesa tem um João, um Pedro e um Judas. É, pastor, é. Você está falando isso para quê, pastor? Cuidado, hein, que toda mesa tem um Pedro, um João, um Pedro e um Judas. Tem que estar atento a essas pessoas aí, né, pastor? Aí um dia eu estava nessa, falei, pode deixar, Senhor, eu vou estar atento. Ele falou, não, eu quero continuar falando com você nisso. Falei, fala, já entendi, vou estar ligado no João, ok, no Pedro, ok, já sei como lidar. E o Judas, ele que quis, ele é orgulhoso, ele não quer, então deixa ele, né? Ele é. Mas dentro de você tem esses 3 caras gritando todo dia também. Então não é sobre o outro, não é para você apontar o dedo, ficar, quem é o Judas aqui, quem é o Pedro, quem é o João? Lida com essas marcas desses caras dentro de você, porque sempre vai ter um amado por Deus, ou uma parte da sua alma que diz o quanto eu sou amado por Deus, mas sempre vai ter uma que vai dizer, eu quero servir o Senhor, mas sempre vai ter um Judas gritando, dizendo assim, toma suas decisões, você que sabe, você é pastor, você viu quantos diplomas você tem? Você é empresário das galáxias, você é o cara. E aí, a gente diz, é verdade, eu vou tomar minha decisão. Aí, crise. Como é que tá a empresa? Tá uma pressão, mas Deus vai dar vitória, estou fazendo campanha, 21 dias. Quando Jesus falou para Pedro, Satanás pediu para te peneirar, para peneirar vocês, e eu dei autorização para você, para que ele peneirasse você, para que a tua fé não desfalecesse. E eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Se você, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Irmão, você vai ouvir isso do Senhor nesses dias. Não vai adiantar fazer campanha de 21 dias em lugar nenhum, de 700 semanas. Não vai resolver. Ele não vai tirar a peneira. Ele vai te peneirar e vai peneirar. Para quê? Porque Ele quer separar o desprezível daquilo que é agradável a Ele. Ele quer que o Pedro, o que é de Judas fique. Ele quer que o que é de João flua e o que é de Pedro seja lapidado. Aleluia, quantos recebem essa palavra? Então, por favor, ainda que você esteja passando por uma crise no significado do dicionário no português, eu quero te falar que etimologicamente você precisa se apegar ao sentido da palavra crise. É o que vai fazer separação, é o que vai fazer distinção na sua vida do que é vil, do que é desprezível e do que sobe como agradável a Deus da tua vida. Então aperta o cinto de segurança e fala, Deus, eis-me aqui. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, a gente tem, glória a Deus, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí, irmão, deixa eu te falar, eu tô propenso no meu coração a falar até, sei lá, versículo 6, 7, mas eu já sei que não vai dar. Aonde a gente parar foi, amém? Você me ajuda com isso? Tu não vai esperar que o pastor não fez a conclusão do texto. Eu vou tentar, você me ajuda? Ou você me perdoa se a gente não conseguir? Porque só o versículo 1, meu irmão, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria, enchia o templo. Aonde? Na terra.
A gente mencionou, Júnior, na mini vigília, Lucas 24. Se eu não me engano, é o final do 23. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, que dia? Que Pedro foi lá e viu que o túmulo estava vazio e os lençóis estavam no chão. O Cleopas e o outro discípulo, aqueles que foram para Emaús, eles estavam resmungando entre eles. Já é o terceiro dia e não aconteceu nada. E Pedro já tinha corrido para Jerusalém para dizer: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Você pode repetir comigo? No mesmo dia. Não, cara, repete aí forte aí, me ajuda. No mesmo dia. Na mesma estação que Uzias morreu, Isaías viu, soube, viu, vivenciou, porque tinha um grau de parentesco, a realidade de que o trono na terra estava vazio. Viveu isso. Mas foi nesse mesmo dia, nessa mesma estação, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você conseguiu entender? Pastor, eu estou vivendo crise. Que momento bom. Que o Judas vai dizer que é crise, mas o Pedro vai dizer: eu entendo que é peneira. E João vai dizer: eu sou muito amado. Aleluia. Terça-feira a gente vai fazer a nossa live sobre chamado e vocação. Fica com a gente toda terça-feira às 18 horas. É forte. Meditando de novo sobre esse tema. E cara, só dando uma passada nos caras que eu sempre medito: Moisés, Gideão, Jeremias. Você vai ver que todo mundo, todos esses, fala só desses, não vou nem falar dos outros, todos esses manifestaram os seus medos. Quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo 3, com 80 anos, cuidando das ovelhinhas do sogro, no deserto, meu Deus. Ele fala com o Senhor assim: olha, eu nunca fui bom com as palavras. Até depois que o Senhor começou a falar comigo, eu não sou também. Tipo assim, Deus, tira o seu cavalinho da chuva que não vai dar para me usar. É isso que ele está falando. Jeremias, cara, irmão, Jeremias. A Bíblia começa, Jeremias 1 diz assim: Jeremias, filho de Ilquias. Quem era Ilquias? Sacerdote. Esquece, irmão. O pai do cara era alguém que oferecia sacrifícios para que Deus perdoasse o povo. Sabe o que diz em Jeremias capítulo 1? Jeremias diz assim: ó, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Tipo assim, e esquece, não dá para mim, por favor, nem vem. Irmão, se tu tá pensando que essas desculpas que você dá, que se você contar para mim, eu vou falar assim: hoje não, mas até talvez semana passada, até ontem de manhã, talvez, que luta, né, irmão? Irmão, eu já tive algumas crises com o pastor Luiz Hermínio por isso, porque eu ligava para ele ao longo desses anos para contar alguma dor. Ele dizia: descansa teu coração. Eu ficava com raiva. É sério? Como é que descansa o coração? Eu já contei aqui para as pessoas, a minha esposa ficou internada com Covid, quando estava todo mundo, como diz o outro, passando dessa para melhor. Eu falei: vai passar também. Eu falei: perdi minha mulher, e agora? Ela falou: sai daqui, Rodrigo, falando que era me internar. Eu falei: não vou embora daqui. Você precisa ir e tal. Aí o médico: você precisa ir. Eu falei: meu Deus, já foi, agora já era, acabou mesmo. Fui para casa, mano. Fiquei orando, falei: meu Deus, minha mulher, e agora? Eu não sabia que internava assim, desse jeito, era tudo assim. Aí liguei pro meu pastor, ele falou: descansa. Eu falei: não tem como eu descansar. Ele falou: não entra no pânico, descansa, ela vai voltar até o final do dia. Eu falei: pastor, tudo bem, a tua fé é legal, mas eu não tô com ela não, cara. É minha mulher, velho. Já sou feio pra caramba, dei maior sorte. Dei maior sorte, né, mancho? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando o pastor Marcelo estava falando sobre as vitórias que Deus deu pra gente na igreja, né? A principal foi essa, né? Irmão, o lugar que homem feio casa com mulher bonita é na igreja. Então se tu é feio e solteiro, aproveita o embalo de Jesus, irmão. Aleluia, glória a Deus. Chegou no final do dia, irmão, me ligaram do hospital, ela está de alta. Eu falei: meu Deus. O que você quer dizer, irmão? Homens experimentados em Deus não vão ficar entrando em pânico com as notícias da terra. Eu não estou falando que as notícias da terra não têm potencial para nos colocar em crise. Ou melhor, vou mudar a frase para você entender. Tá, vou usar potencial. Potencial para nos colocar em crise. Mas é só potencial. Você que vai determinar se elas vão te colocar em crise ou não. Ou na crise que a gente está acostumado a pensar
sobre o que é crise. Agora, a força que elas têm para nos impulsionar para o nosso destino profético, se a gente virar o nosso barquinho em outra posição e o vento que era contrário, ele tem força de Deus para nos empurrar para o melhor tempo da nossa vida. Então o versículo começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Só vamos dar uma olhadazinha rápido, por favor, é bem rápido. Como morreu o rei Uzias? 2 Crônicas 26, só o versículo 1. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Vamos lendo. 2, pode ir passando. Ele edificou... Vai. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe. Vai. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que o seu pai fizera. Cara, com 16 anos começa a reinar, fez tudo reto ao Senhor, diante do Senhor. Vai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, um homem profético, né? Um profeta. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Cara, Uzias era bom, hein, mano? 16 anos e já, olha o currículo do menino. Vai, que mais? E por aí vai. Agora vamos lá para o verso... Cara, vai dando um relato aqui do governo, do reinado vitorioso de Uzias. Então, esse clamor de Isaías aí no versículo 1 é muito pesado. Já vou te falar um pouco sobre isso. Aí versículo 16, coloca pra gente. Mas havendo-se já fortificado, ou se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões. Lembra de manhã? Não vou comentar aqui, mas lembra? Agora você já sabe. Transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Come on, brother. Isso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete, você é rei, não sacerdote. Por favor, irmão, esse é um assunto para outro, fica aí, isso é um assunto para outro momento. Nós vivemos dias que todo mundo acha que pode fazer tudo em nome de Jesus. Eu gosto quando o pastor Juscelio fala sobre Romanos 12, 1 a 3, porque ele fala que o versículo 1 e 2 só existe por causa do 3, depois você lê lá, porque ele fala para que nenhum pense de si além da sua medida. O problema é que ninguém ensinou para a gente que a gente tem uma medida. E esse texto diz, ô Vladimir, exatamente porque Uzias morreu, porque ele era rei com 16 anos. Irmão, ele trouxe prosperidade para o povo, o cara estava arrebentando, mas ele passou da medida dele. Ele entrou para oferecer sacrifício, isso não era a função dele. Então, volta o versículo anterior, por exemplo, por favor. Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes e disse: você passou da tua medida, rei. Por favor, olha aqui para mim. Qual é a tua medida? Não disseram para você: cuidado com a tua língua, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você está fazendo em nome de Jesus. A gente recebe convite, mas pela idade que a gente está, com a responsabilidade que a gente está, eu não vou para qualquer lugar, porque eu aprendi que Satanás também era missionário. É, pastor? Uhum. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Uma agenda até Satanás tinha. Eu preciso trabalhar na missão que Deus me deu. Eu não tenho tempo mais para errar. Quando eu era menino eu podia tentar um monte de coisa, mas hoje eu não tenho mais tempo para isso. Aleluia. Você está querendo se meter na vida de quem? Para ser o ministro da vida de quem? Sai daí. Estão te ovacionando, dizendo que você é o cara das galáxias. Sai daí, porque isso pode ser para a sua ruína. Irmão, Uzias estava arrebentando. É o que o meu pastor fala: a popularidade mata mais profetas do que a perseguição. Quando as pessoas começam a te rodear, acender luz sobre você, começa a empresário te ligar, jogador de futebol te ligar, você fala: cara, cheguei no por onde eu for, a tua bênção me guiará, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, por todo lado, sou abençoado. E o Senhor está dizendo: ei, cara, vai na tua medida, volta para algumas coisas,
Não precisa avançar para essa, porque ainda não é hora. Ninguém está dizendo que não pode, que não deve. A gente só está dizendo que é tempo da gente, que em todo tempo nós temos que olhar para nós mesmos, para não avançarmos as medidas. E aprender aqui com outro dia a gente fala sobre isso, principalmente para líderes, mas vamos entrar aqui no assunto. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados, enfim, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Tipo assim, tudo que você fez até agora honrou o Senhor, mas isso não vai ser honra ao Senhor. Sai daqui, cara, esse não é o teu lugar. É forte ou não é, Brasil? Não, eu queria, não fica assim, me responde aí, é forte ou não é, Brasil? 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa. Lepra, você sabe que na Bíblia é uma iniquidade que representa o orgulho. Então no mundo espiritual, lepra e orgulho é a mesma coisa. Saiu-lhe na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Vai, continua, meu Deus. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira, e ponto. Vou ler mais essa história fúnebre para a gente caminhar para o encerramento. Agora, versículo 1. Isaías disse assim: cara, no ano em que eu tinha proximidade com Uzias, o menino começou a governar ou reinar com 16 anos. Cara, trouxe prosperidade ao povo de Deus, cresceu. Cara, cometeu a burrada de ir além da medida dele. E quando foi exortado pelos anciãos, se exasperou. Em outras palavras, quem são vocês? Eu sou o rei, eu vou fazer, eu faço o que eu quiser, cara. É por causa de mim que está acontecendo. E são palavras minhas para tentar te ajudar a pensar na cena, ou no episódio terrível. Está comigo até aí? Ele está dizendo, então o trono na terra ficou sem governo. A economia, teoricamente, abalada. A nação abalada. O povo entrou em loucura, morreu o rei com lepra. Que coisa terrível. Olha o que Isaías diz, foi nesse ano que o Senhor ampliou a minha visão. E eu o vi acima de todos os reis, acima de todos os reinos. Eu vi também, diga comigo, eu vi também. Então preste atenção. Como? A gente já tem que encerrar daqui a pouco. Deixa eu dizer, como nós vamos vencer crises? Se nos dias de crise, a gente levantar um pouco os nossos olhos e disser: Deus, me dá um pouco mais de fé, para tirar os meus olhos das circunstâncias e ver você no meio disso. O texto diz, a visão dele foi ampliada. O texto diz que os olhos dele, ao mesmo tempo que viam a crise na terra, conseguiram ver o Senhor. E aonde ele estava? Não era um Jesus sofrendo numa cruz, não era sei lá o quê. Era um Senhor. Ele diz, eu vi o Senhor. Quem é o Senhor? É o dono de todas as coisas. E como e aonde ele estava? Assentado num alto e sublime. O que é alto e sublime? Sublime é mais alto do que o mais alto. Um alto e sublime trono. Glória a Deus, ele viu um Deus distante? Não, ele viu que a orla desse Deus exaltadíssimo cobriu o templo na terra. O que o Senhor quer nos mostrar em dias de crise? Que ele não perdeu o controle de nada. Eu gosto mais ou menos, e acho que ela é mais ou menos boa, aquela frase que diz, para a gente dar tempo ao tempo. Ela é mais ou menos boa, eu gosto mais ou menos dela. Mas se a gente puder acrescentar, bota o barquinho da tua vida, muda ele de posição naquele vento que você acha que é contrário, e deixa que no tempo Deus vai fazer com que você veja que aquilo que era contrário a você te empurrou para um momento maravilhoso da tua história. O que você precisa é dizer: Deus, os ventos estão contrários, mas eu elevo os meus olhos. Eu elevo os meus olhos. O salmista no Salmo 121 diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Por que ele estava dizendo isso? Por que o salmista está dizendo no Salmo 121? Ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. Porque os ídolos mudos recebiam as suas oferendas nos montes. Lembra de Elias com os profetas de Baal? Foi no alto do monte aquela colisão. E ele está dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de um ídolo que pode ser adorado no alto de um monte. O meu socorro vem do Senhor, que criou os montes, os mares, os céus e a terra. Aleluia!
Em nome de Jesus, eleva os teus olhos, eleva os teus olhos, eleva os teus olhos para além do que você chama de crise. Porque pode ser e vai ser o melhor momento da tua vida, cara. Vem nesse lugar. Você pode repetir comigo? A crise é a oportunidade. Diga comigo, a crise é a oportunidade dele abrir os meus olhos, tirar minha visão de gueto e me dar uma visão ampla. Eu já tenho que terminar, Jesus me ajuda. A minha esposa falou que domingo é Santa Ceia. O que está escrito no texto clássico que a gente ministra sobre Santa Ceia, o apóstolo Paulo? Vamos lá? Quem está comigo? Ele diz assim: vocês vão fazer isso lembrando da minha morte. Diga comigo, eternidade. E vão proclamar até que eu volte. Diga comigo, tempo presente. Diga comigo, até que ele volte. Futuro. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Nos dar uma visão panorâmica da nossa existência a partir da eternidade. A gente tem que parar de olhar só para as circunstâncias. Nós precisamos saber qual é a nossa origem. Eternidade. Qual é o meio pelo qual a eternidade se manifesta na terra? Minha vida. E para quê? Para anunciar a vida dele até que ele volte. Por isso nós nos assentamos à ceia. Por isso nós compartilhamos o pão. Por isso nós somos igreja. A partir de uma visão clara, a partir das lentes da eternidade. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia, você está comigo ainda? Então Isaías aqui no capítulo 1, Deus abre a visão dele, ele tem uma visão panorâmica. A crise é paradoxal, ela é paradoxal. Por quê? Porque ela tem até potencial para te parar, mas a força que ela tem para te impulsionar para uma realidade que você jamais imaginou viver. Agora, meu irmão, quem aqui já andou, gosta de andar em montanha-russa? Fala aí, irmão. Você que já foi na Disney, nos parques lá e tal. Hã? Eu sempre pego as mochilas nessa hora e as crianças. Quem gosta? Deixa eu ver aí. É? Gosta? Gosta, Thiago? Mesmo assim com essa? Não, ela. Igual a Priscila, né? Rebeca. Jesus, amado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho medo, muito. Deixa eu te falar uma coisa. É porque eu fico pensando assim, gente, eu tenho tanta coisa para viver. Vai que esse troço eu não vou não. Hã? Uma hora dá ruim. Deixa eu te falar uma coisa. É a melhor analogia que eu posso fazer. Andar com Jesus é andar de montanha-russa, irmão. É frio na barriga o tempo todo. Aquela coisa assim, né? Que parece que a alma fica. Mas fica tranquilo. Tranquilo não dá, né? Mas fica em paz. Vai dar certo. No ano da morte do rei Uzias, cara, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E eu não vi apenas um Senhor elevadíssimo, ou sentado num trono elevadíssimo. O que ele viu? Tudo que o inimigo não queria que ele visse. Não, tu tem que pegar isso. O que Isaías viu? O que o Senhor quer te mostrar. E o que ele quer te mostrar? O que o inimigo quer te esconder. Não, tu não entendeu. O que o inimigo quer te mostrar? Ele quer mostrar o remédio que você está tomando, o boleto que você tem que pagar. Esse é o assédio. Quinto dia útil essa semana. Alô, empresários, empreendedores, glória a Jesus, né? Então o que o inimigo vai querer fazer? Olha a quantidade de boleto. E esse cliente aqui esse mês ainda não pagou. Eu sei que é assim. E o inimigo vai usar isso. E se atrasar, tu vai começar, pô, o seu João, ele falou para mim que... Quem está entendendo isso? Mas o que o Senhor quer que você veja? Né? A gente estava conversando sobre isso. A palavra do pastor Marcelo tem que pregar isso aqui de novo. E pregar mesmo, a Vera. Irmão, quanta coisa você já viveu e chegou até aqui? Quanta coisa Deus te proporcionou viver? Quanta coisa Deus te deu? Irmão, você está vivo, olha para o lado. Olha a esposa bonita que você tem. Olha os filhos bonitos que você tem. É tão bonito ver sua filha vir aqui e receber oração. É tão bonito ver a minha orar junto, as amigas orarem junto. Você merece isso? Eu não mereço. Tu merece? Eles agora com a banda deles aí respeitam os tios, tá? Não acho que vocês são os Rolling Stones, não. O nome da banda é Cântico Novo. Vamos dar licença, né, irmão? E quando começar a ganhar dinheiro, manda dinheirinho pro papai aqui também.
O que você quer dizer com isso? Mas não é coisa linda não, irmão? Eles se juntando para buscar o Senhor. Vamos fazer um som para o Senhor. Alguns começaram a tocar agora, 3 notas. Que bom, né? Que se com 3 notas já estão querendo consagrar, imagina quando estiverem voando. O que você quer dizer com isso? O que o inimigo quer é que você continue olhando para aquilo que aparentemente não deu certo, mas olha para aquilo que tem potencial para tirar a tua paz e diga: cara, o Senhor não perdeu o controle de nada não, Ele me trouxe até aqui, cara. Então, o que ele viu também? Diga comigo, o que Isaías viu também? Diga comigo, o que Isaías viu também? Diga comigo, o que Isaías viu? Ele viu um Deus, olha os paradoxos. Ele viu um Deus exaltadíssimo, mas totalmente acessível. Ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono, mas a orla do manto enchendo a terra. Por isso que eles estavam aqui, os ministros passando o som, a irmã ali já chapando, né, irmã? A outra ali já chapando na porta, os irmãos orando. Eu falei, esse é o meu rei. É o Emanuel, é o Deus conosco. Tira da tua cabeça que Emanuel é Deus contigo, rapaz. Emanuel não é Deus comigo, é conosco, tá? Ele não está aqui comigo, ele está aqui conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Ele é um rei exaltadíssimo, mas ele é um pai presente. A orla do seu manto enche esse lugar. Isaías disse, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo na terra. Ele está exaltadíssimo sobre tronos, principados e potestades, mas Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. A sua presença está entre nós, e nós podemos e devemos tocá-lo, acessá-lo de todo o nosso coração. Aleluia. Talvez a religião te fez adorar a um Deus distante, mas a realidade do reino é que Ele não é um Deus distante, Ele é um Pai presente. Ele é rei exaltadíssimo, mas Ele é um Pai presente. Esse é o paradoxo do reino. Se o que você precisa é de um rei que governa sobre tudo, é isso que Ele é. Mas se você entende que Ele é um Pai presente, é isso que Ele é também. O rei do universo é seu Pai, cara. Se expressa aí, mano. Ele só viu isso no dia da crise. Você entendeu como você vence a crise? Na crise você vai ver isso. Isso vai te projetar para acima dela. Aleluia. O que ele viu? Ele viu Ele exaltadíssimo, governando e disponível. Ele não é um Deus atarefado com um monte de coisa. Ele está disponível. Aleluia. Ele é exaltado e acessível. Ele governa e está disponível. Aleluia. Como estão entendendo isso aqui, cara? Meu Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. O que Isaías viu? Que Ele é soberano e misericordioso. Deixa eu te dizer, Ele não é só soberano, Ele é misericordioso também. Existe misericórdia aqui nessa noite para te trazer de volta para Ele. Se você está desviado do Evangelho, essa é uma noite para você correr para os seus pés. Se você está Cristo em casa, esperança da glória, tudo que é igreja, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sou o profeta das galáxias. Cuidado. Uzias entrou num absoluto desse aí. Quem de nós nunca, né? Mas é noite da gente se lançar ao chão. Quem está comigo aí? Meu Deus. Posso terminar? Versículo 2. Aí sabe uma coisa linda para a gente terminar? Eu vou parar no 2, tá? Ele viu isso no 1. Já não está boa a visão, irmão? Caramba, o Senhor governando sobre o trono de toda a glória, a orla do seu manto acessível no templo, na terra. Que coisa maravilhosa. A gente vai para casa com isso. Que legal. Mas sabe de uma coisa? Uma vez eu falei isso e eu nunca mais esqueci. O amor de Deus, ou o coração de Deus. As pessoas às vezes me pedem frases, eu não sei formular frases, eu só me lembro de algumas. O coração de Deus é um poço de amor sem fim. Você pode repetir comigo para não esquecer? O coração de Deus. Não, fala forte, irmão. O coração de Deus é um poço de amor sem fim. Então, irmão, não há limite. A gente não tem como mensurar o Senhor e a sua obra, e o seu querer e o seu mover. Não tem como. A gente só consegue contemplar
contemplar, e ser transformado, e contemplar. Como você está entendendo isso? Porque o negócio já está, cara, no tempo da crise, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, e tudo isso que a gente falou. Agora o versículo 2 diz que os serafins estavam acima dele. Existe mais, você pode dizer, existe mais. Não, cara, eu estou nesses dias, eu confesso para você que eu estou lutando contra algumas coisas na minha alma, dizendo, Deus, eu sei que existe mais. Eu já fui mais apaixonado, eu sei que existe mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Deixa eu te dizer, você pode repetir, eu sei que existe mais. Talvez da onde você veio a frieza imperava e governava. Deixa eu te dizer, não, cara, você precisa entender uma coisa. O coração de Deus é um poço de amor sem fim. Uma vez, um dia desse eu estava no carro e falei, Deus, será que o Senhor pode me batizar com coragem? Aí ele, não quero. Eu falei, mas por que o Senhor não quer? Ele falou, eu quero revelar a você o meu amor, porque a Escritura diz que Ele derramou o amor dele no nosso coração pelo Espírito. Eu falei, não, mas eu quero coragem. Ele falou, Rodrigo, o que lança fora o medo é o meu amor, não é coragem. Eu falei, então me batiza de amor, Jesus, de amor por você. Eu preciso, porque todos os dias eu sou convidado a ser frio. Eu sou convidado a ser bipolar. Mas eu quero que o teu amor batize o meu coração. Eu quero me lançar nesse poço de amor sem fim que é o teu coração. Porque eu sei que existe um rio que jamais você vai esquecer de mim. Aleluia. Quantos estão comigo nessa noite? Aleluia. Versículo 2. Serafins estavam aonde? Por cima dele. Diga comigo, existe mais. Diga, Léo, existe mais. O que eu vi é fantástico, o que eu estou vivendo é fantástico. No meio da crise eu poder ver o Senhor nessa dimensão é fantástico. Mas deixa eu te dizer, Ele não vai poupar. Diga comigo, existe mais. Ele quer abrir os teus olhos completamente para você ver dimensões do céu, não é, Marquinhos? Dimensões do céu, você não está acostumado a lidar. Isso, glória, dá glória, igreja. Aleluia. Que a frieza saia desse coração, meu irmão. Os serafins estavam onde? Por cima dele. Agora, quando eu digo que serafins são anjos, eu cometo uma gafe teológica. Serafins não são anjos, irmãos. Serafins são seres de fogo. Pastor, como eles são? Não me pergunte como eles são. A Bíblia diz que eles são seres de fogo. E não é alegórico. É real. E o que eles estão fazendo acima do trono? Aí eu vou terminar, eu tenho que terminar. Com duas, eles tinham 6 asas. Como é que é, pastor? Eu não sei, irmão. Por que teólogo quer explicar coisa que não... Para, irmão. 6 asas. Seres de fogo com 6 asas. Está escrito, irmão. Meu filho só faz esse tipo de pergunta. Pai, como é que é 6 asas, serafins? Quem está comigo, irmão? Aleluia. Ei, Jesus. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, eu vou ter que terminar, eu não vou conseguir mais. Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. No ano da morte do rei Uzias, caramba, o rei Uzias era o cara, menino novo, arrebentou, mas errou, morreu, o trono na terra ficou sem governo. Meu Deus, caos. Ai, mas eu levantei os olhos e vi o Senhor. Que contraditório, que paradoxal. Mas Ele está sentado no nosso sublime trono. Ele é Deus elevadíssimo, mas é acessível também. Meu Deus, que crise, né, irmão? Você entendeu? Quem entende o que é crise? Crise é isso. Não vai caber em você ver essas coisas. Só vai te restar, sabe o quê? Quer que eu continue? Aí o cara está em crise. Trono na terra vazio, trono no céu. Ele é exaltadíssimo, a orla do manto na terra. Aí tu não sabe se contempla, se pega, se tem misericórdia de quem morreu. Aí você fica doido. Aí ele olha um pouco mais, o que ele vê? Seres de fogo com 6 asas acima do trono. Para, irmão. Eu não estou aqui querendo falar só sobre experiências que não vão te levar a lugar nenhum. Isso tudo vai te curar num nível.
Que você vai falar, eu sou um pecador desgraçado. Eu estava olhando para a morte, mas eu disse que queria vê-lo, e ele me mostrou cada coisa profunda. Lembra de Paulo quando foi arrebatado ao terceiro céu? Ele falou, cara, não é lícito nem falar. Aí o cara diz assim, o meu ministério, aí vai falar, não, cara, fala, Deus, assim, deixa eu ficar um pouco quieto, porque eu tenho que processar, minha mente não entra, não cabe nesse corpo tanta coisa poderosa. Serafins, seres de fogo. Quem está comigo? Aí eu vou desligar, eu vou. Porque quando o texto fala que eles clamavam uns aos outros, aí você vai pirar, irmão. Eu vou desligar, eu vou embora. Tchau. Quando eles clamavam santo, santo, santo 3 vezes, eles podiam só clamar assim, santo! Não, era santo, santo, santo. Sabe o que é isso? Era uma ênfase na oratória, para dizer que ele é santo, santíssimo, mais santo do que qualquer divindade que possa se nomear entre os homens. Ele não é santo. Santo é muito pouco. Santo sou eu. É, pastor, é. A Bíblia nos chama de santos. É por isso que alguns homens que andaram com Deus são venerados como santos, porque se separaram para Deus e aí ganharam o status de ídolos. Está tudo errado, mas eu só estou dizendo, santo sou eu. E o que ele é? Ele é santíssimo. Santo, santo, santo. Isso, vamos lá, gente. E quem descobriu isso? Ou quem viu isso? O Isaías em crise. Quem vai ver isso? Você. E aonde você vai ver isso? Enquanto o adora na sua casa. Enquanto, apesar das crises que querem te derrubar, você já entendeu, essas crises são instrumentos de Deus, para que a vida de Deus seja separada da vida que não é de Deus em mim, e flua em mim, e a partir de mim a vida de Deus. Como? Olhando para Ele. Como? Adorando a Ele. Como? Olhando para o trono de toda a glória. Aí aqui eu termino, tá? Tá comigo? Vamos lá. Um dia eu estava em casa, porque a gente tem aqueles mitos, né, meio doidos assim da nossa cabeça. O que nós vamos fazer na eternidade? E uma vez eu estava falando, Deus, o que eu vou fazer na eternidade? Tomar banho no rio da água da vida? Descer nos tobogãs de nuvem com os anjos? O que eu vou fazer lá? Sabe aonde o Senhor me levou? Vem comigo. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Se você já provou de uma cura sobrenatural, você já provou de Jeová Rafá. Se você tem provado de uma prosperidade sobrenatural que você não tem como explicar, ninguém na tua casa prosperou como você. Quando você olha para a tua vida e fala assim, cara, isso é Jeová Jireh, é Deus sendo provisão para mim de uma forma sobrenatural. Se tu tens vivido algumas situações na tua vida que quando você olha, você fala, cara, isso vem do Senhor. Deixa eu te dizer, dá glória a Deus, mas uma vida inteira é muito pouco para conhecermos tantos atributos assim. Talvez alguém vai provar de uma cura sobrenatural. Talvez alguém vai provar de uma provisão sobrenatural. Talvez alguém vai provar de uma paz sobrenatural. Talvez vai provar dos 3 juntos, mas ainda é muito pouco. Ou uma vida é muito pouco. Acabou a vida. E o que faz agora? E aí ele me disse, a vida eterna é esta. Quando você transicionar dessa para melhor, você vai continuar me conhecendo. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Tá, pastor, o que isso tem a ver com Isaías 6? Quer que eu te fale? Aí eu falei, Senhor, eu acho que eu estou começando a entender. Isaías 6, os serafins clamando. Detalhes, os serafins eles clamam uns aos outros, tá? É eu gritando para o Giovanni, Santo! É o Giovanni gritando para o pastor Marquinhos, Santo! É testemunho de quem está extasiado. Sabe por que não tem adoração tipo essa ainda? Porque a gente não está olhando para Ele, a gente está olhando para o trono de Uzias que está vazio. Eu vou chegar lá. Beleza. Aí eu falei, Deus, o que isso tem a ver? João 17:3 e os serafins. Aí ele me falou o seguinte. Vê se você vai entender a minha linguagem e a gente termina. Eu falei, por que eles não têm descanso? Porque o texto diz que eles não têm descanso noite e dia, clamando santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E eu falei, Senhor, por que eles não têm descanso noite e dia? Eles não têm mais o que fazer? Como é que é a parada? E o Senhor falou assim, não, deixa eu te dizer, Rodrigo,
Eu vou usar essa linguagem, você vai entender. Eles pararam no setor da minha santidade. E aí ficaram extasiados. E aí ficaram. Eles não conseguem sair daí. E por isso eles ficam testemunhando uns aos outros. Ele é santo, ele é santo. E eles não têm descanso de noite nem de dia. Eu falei, tá bom, Senhor, estou entendendo. Legal isso. Agora, como é que eles podem dizer que a terra que Isaías viu está cheia da glória do Senhor? Ele falou, simples, porque eles não estão debaixo do trono como serviçais do Rei dos Reis. Eles estão acima do trono como cooperadores e parceiros na obra de governo eterno. Quer que eu te explique? Ele falou, é simples, Rodrigo. Toda vez que você vê a partir da lente do trono, você vê o trono ditando a regra da vida. Não, tu não entendeu ainda. Eles não estão debaixo do trono olhando para a terra, senão eles estão vendo a terra sem governo, lá Israel sem governo e aquela coisa toda. Mas eles estavam acima do trono, como alguém que participavam de fato do mover do céu. Então quando eles olhavam, eles viam a partir da lente do trono. Então eles viam a glória e diziam, cara, a terra está cheia da glória. Eles ainda não veem lá, mas Isaías se posicionou para ver, então ele vai ver. E ele viu o movimento angelical e viu que os anjos viam a terra cheia da glória. Os anjos não, os serafins, desculpa aí. Aí eu termino com uma experiência que eu já contei diversas vezes. Uma vez indo no médico da Rebeca, ela era muito pequenininha, elevador lotado. Eu tenho 1,80 m alguma coisa, acho que 81. Quando mais velho diminui, né? Eu já tive mais. E aí ela aqui na minha perna, com a mãe assim, meio apavorada. O povo entrando no elevador assim. Os mais avantajados. E ela apavoradinha assim. Aí eu peguei ela no colo, ela ficou dessa altura. Como eu tenho 1,81 m, ela subiu um pouquinho mais. Então ela viu a maioria das pessoas de cima. E ela encostou e eu senti que ela deu uma acalmada. Eu nunca mais esqueci aquele dia. Ele falou, é isso que os serafins estão fazendo. Eles estão acima do que os olhos humanos podem ver. Eles estão acima do que as circunstâncias podem ditar o ritmo. Por isso eles estão vendo a partir do trono. E eu termino aqui em nome de Jesus. Sobe, meu irmão. Se lança nos braços dele nesses dias, que você vai ver que ele é santo, que ele governa, que ele é acessível, que ele é poderoso. E que assim você vai vencer as crises. Quando alguém te disser, olha o cenário de crise, você vai dizer, sabe como eu luto as minhas guerras? Correndo para Ele, olhando para Ele, proclamando que Ele é santo. Isso traz fogo na combustão do meu coração. Isso aumenta a minha paixão por Ele. E quanto mais eu olho para Ele, eu sou iluminado e meu rosto não é mais confundido. Quanto mais eu olho para Ele, a minha natureza é transformada de glória em glória, de fé em fé. Quanto mais eu olho para Ele, eu tenho a visão dos serafins. Eu me posiciono como os serafins. Eu não vou falar sobre por que tinham 6 asas e o que cada uma dessas dois pares de asas representavam, não dá tempo. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa. Você quer a resposta? Como você vence a sua crise? Para de chamar ela de coisa ruim. Diga a Deus, você está separando o que é desprezível do que é santo? Eis-me aqui. Você está fazendo o reclamador, o murmurador, o esbravejador morrer. Então eis-me aqui. Não é fácil mesmo não, mas eis-me aqui.